Saúde Consciência. Olha, esse mês de outubro aqui é dedicado à saúde das mulheres, no nosso Saúde e Consciência, a participação da Etel Maciel. Na última semana, a gente falou sobre essa novidade recomendatória, né, também pelo SUS, para a realização dos exames de mamografia há 40 anos. A novidade de hoje é um novo exame, também pelo SUS, para câncer de colo de útero. Ei, Etel, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, Fernanda, uma ótima novidade. A gente vai ter esse novo exame, que é o DNA HPV. HPV é o vírus do papiloma, vírus que causa, principal causador do câncer de colo de útero. E esse exame é um exame molecular, de biologia molecular, para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui. Eu falo ouvinte, né, Fernanda? Estou na velha CBN, porque agora já tem até imagem. Então, Isso. não é só ouvinte. É, a força do hábito. Mas é um teste de biologia molecular semelhante àquele que a gente fazia para a COVID, que tinha aquela, tipo como eu vou falar, uma escovinha, né, que a gente Sim. fazia, passava no nariz, é semelhante, só que é no canal vaginal, né? Mas ele elimina nós que somos mulheres sabemos, aquele desconforto, né, do Uhum. espéculo que é colocado no canal vaginal para retirar, né, o conteúdo ali para o exame. E também, Fernanda, ele tem uma vantagem, então, duas vantagens, uma vantagem importante, não tem o espéculo, é só aquela escovinha, é uma escovinha fininha, né? Tipo aquela que a gente faz mesmo, usa para o teste da COVID. E tem a vantagem também de poder ser autocoletado. Então, a própria mulher coleta o teste. Olha. Então, assim, também tem essa possibilidade, porque ele é muito mais simples, né? E como ele tem uma possibilidade, porque a biologia molecular, qualquer traço do vírus, ela consegue captar, ela consegue identificar ali. Então, é um teste muito mais potente do que o antigo que era feito. E você, né, a própria mulher pode coletar, né? Então, pode fazer na casa e trazer só o exame na unidade de saúde. Isso é muito importante, Fernando, principalmente para aquelas pessoas que moram em regiões mais afastadas, que têm mais dificuldade de ter acesso, né, a um serviço de saúde. Então, o início desse teste, ele vai ser feito primeiro em 12 estados. Eu estava fazendo a verificação aqui hoje, o Espírito Santo não entrou nesses primeiros 12. É, eu estava olhando quais são os estados, e os primeiros a receber, né? Vai ser o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal. Esse teste foi feito um piloto dele, né, que a gente fala assim, um, 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 um teste inicial para ver como ele ia funcionar no SUS, como se ia ter aceitação, como ia ser, e foi feito no Recife. E os dados são excelentes. Nós tivemos um aumento maior de identificação. E por que que isso é importante? Porque a gente identifica mais precocemente, Fernanda. Se o vírus está presente, se o teste dá positivo, significando que a mulher, né, o vírus está ali presente, não necessariamente quer dizer que ela tem um câncer. Mas, muito provavelmente, se aquele vírus for deixado ali sem um tratamento específico, pode causar o câncer. Tem uma chance muito grande, já que a maior parte dos cânceres de colo de útero no Brasil são causados por esse vírus. Então, esse teste tem a possibilidade de identificar muito rápido, às vezes ainda quando nem houve o desenvolvimento do câncer, né, Fernanda? Percebe assim, é uma mudança significativa, porque Entendi. antes a gente fazia o exame, né, do Papa Nicolau para identificar e ele já identificava
estágios, né, desse câncer. Então, agora a gente está identificando, tem uma possibilidade de identificar muito mais precocemente, porque é um teste que tem uma potência maior para identificar o vírus, porque é um teste de biologia molecular, está vendo ali traços do vírus, qualquer coisa ele identifica, e você tem essa possibilidade ainda de não ter, né, o inconveniente do, do espéculo, né, que a gente sabe que é bastante incômodo, e também a possibilidade de autorrealização, né, da própria pessoa fazer o teste, só levar, né, o conteúdo para a unidade de saúde. Isso também, Fernanda, quero complementar essa parte para dizer que estudos que já foram feitos por algumas pesquisas no Brasil identificaram que algumas mulheres nunca tinham feito o teste do Papa Nicolau, né, esse que coloca o espéculo, por questões de religião, vergonha. Então, infelizmente, nós ainda vivemos num país onde, infelizmente, ainda temos essa dificuldade, e essas questões, diria mais morais, né? Elas acabam dificultando, muitas vezes impedindo que algumas mulheres façam o teste. Então, até esse novo teste tira essa questão, porque a própria mulher pode fazer na casa dela o teste e só levar para a unidade de saúde, né? Então, também isso é uma vantagem bastante importante. Claro que ela precisa de uma orientação, né, como fazer esse teste, mas ele é muito mais simples, é só uma escovinha, né, muito fininha, que você vai ali passar na cavidade vaginal, semelhante, né, o que a gente fazia, os testes que a gente fazia para dar uma referência, né, para as Uhum. pessoas ali, né, como fazia na cavidade nasal, né, fazer aquele movimento circular na parede para poder coletar o conteúdo. É bastante semelhante, né, só que no canal vaginal. E você tem então essa possibilidade de autorrealização que também eu acho que assim quebra algumas dessas barreiras, né, Fernanda? Adorei, viu? Espero que chegue logo também aqui. Exato. E só para finalizar, lembrando aqui para os nossos ouvintes, que os que nos acompanham aqui, vou falar assim, não são os ouvintes, Aham. é que a gente tem uma vacina contra esse câncer específico, né, que é a vacina contra HPV, uma vacina super importante. Então, lembrando que hoje a gente também, né, tem essa possibilidade e que a gente tem que estimular essa vacinação para que a gente tenha aí no futuro uma, uma população que não tenha câncer de colo de útero. Olha Isso só que aí. maravilha, né? Isso Hoje em aí. dia são 17 mil mulheres todos os anos com câncer de colo de útero no Brasil. Então a gente está falando de muitas famílias impactadas, né? Muito sofrimento. Então, vacinar, quer dizer, não ter a doença e fazer o teste para, no caso de uma contaminação, conseguir identificar rápido e ter uma intervenção para que não se transforme num câncer, são ações, né, da ciência aí para melhorar a nossa saúde. Uhum. Isso aí, Theo. Obrigada pela sua participação, hein? Até terça que vem. Até, um abraço, Fernanda, abraço para todos que nos acompanham.